A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora, que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, porque só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Meu filho, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história. Sempre quis ser pianista. Não fui, agora pôs a minha filha no piano. A pobrezinha fica lá. Dia e noite não sai uma nota bonita. Não sai uma nota harmônica, não é? Não tem gente assim, Cristian? Você pega a gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para música. Você olha para o menino, tadinho, aquilo está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado. Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no 3º ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia, porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra, imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina, eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca. E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. É por isso que a gente tem que, no cultivo, na descoberta, né? Ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro, pelo amor de Deus, é igual amar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. Ah, a partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E às vezes a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão.
Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? Só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha num bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa é. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. Quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa, que é claro, ela alimentou, foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez, naquele processo de humilhação, quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la, ela precisou, naquela desconstrução, pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura, essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita. Eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido. E aí faltou coragem? O que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. Temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir
do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Porque um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena, que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo. Aos 17 anos me casei, aos 18 veio um filho, primeiro, 37 anos a primeira neta, e muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos falando em suicídio, diz que não acredita em Deus, foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar. Logo eu procurarei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha. Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, Nós precisamos tomar muito cuidado
com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né? Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência.
A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito, senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade, tem uns que a gente não vê a hora de serrar para descobrir. O que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. E o Padre Fábio, falo para o Brasil, para o mundo, ele abençoou-me. Eu sonhei estar com este homem, ouvi muito sobre o Padre Fábio, Monsenhor Jonas Abib, Gilberto, da comunidade Obra de Maria. Então, ouvi falar de pessoas que de facto entregaram suas vidas para fazer com que outras pessoas tenham vidas. E ela abençoou-me lá em Angola, que até consegui um contrato para fazer um CD novo, né? Então, é isso que nós queremos, esperança de vida. E eu estou aqui para vocês, Brasil, estou aqui para vocês, mundo. Se vocês olharem pelas minhas pernas, vocês vão ver uma pessoa impossibilitada. Mas se olharem para dentro de vocês, vocês vão ver que Jesus já me levantou. E eu louvo a Deus por isso. Olhem para dentro de vocês. Amem-se. E o que eu fiz? E a palavra-chave para terminar isso é superação. Supera-te, que Deus vai revelar o melhor do seu coração. É isso. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, como águia, pois confio no Senhor. A gente ter a oportunidade de ouvir um homem como esse, um ser humano que não precisa das pernas para ir tão longe. Às vezes, Miguel, eu com as minhas pernas não chego nem na metade dos caminhos que você anda.
Muito linda essa sua compreensão. Primeiro porque não tem vitimismo, não tem nenhum sentimento de autopiedade, você está tão livre disso, né? Você encara a sua vida de maneira com tanta integridade, que é justamente o conselho de Paulo, né? Aproveite toda e qualquer realidade humana para lhe fazer crescer, ascender. Eu já encontrei muitas pessoas na vida com deficiências, mas encontrei muitas magoadas, não souberam superar, e você tem toda a razão. Se a gente não faz um processo de superação pessoal todos os dias, a gente nunca vai chegar ao que podemos de nós. E é isso mesmo, Deus é essa força que nos leva a compreender o que aos nossos olhos parece tão difícil de ser compreendido. Obrigado pela sua presença, viu? Miguel vai continuar, vai ficar o programa todo aqui com a gente. Nós vamos cantar juntos daqui a pouquinho. A música que cantamos lá em Angola, pode ser? Pode. Uma interpretação mais bonita que eu já ouvi de Tudo é do Pai foi esse menino que fez lá. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. De Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, voz de ti eu quero ser, Espírito és o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, voz de ti eu quero ser, Espírito és o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje gravado aqui em Jerusalém. Mas nós estamos chique, hein, gente? Gravar o programa em Jerusalém. Mais chique tá você. Parece que você vai ser um madrinho de um casamento? Pode falar com o Brasil ou não? Tá tímida, minha querida amiga Cândida, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Cândida tem um trabalho lindo no Brasil. Fala para nós um pouquinho, Cândida. Você me disse que trabalha com restauração de pessoas, não é isso? Na agapoterapia com Reinaldo Reis. Renovação carismática. Uma oportunidade também de fazer as pessoas reencontrarem o caminho da vida, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes você encontra algumas pessoas que estão tão deslocadas de si mesmas, que eu acho bonito no trabalho que a renovação carismática faz, Cândida, é justamente ela ser
preocupada, e dentro da renovação tem muito isso, os ministérios de cura, de libertação, que através da palavra de Deus, através da oração, faz com que aquelas pessoas possam fazer uma experiência de Jesus e naturalmente serem curadas de seus traumas, de suas neuroses, de seus medos, né? Principalmente o perdão. Dar o perdão e se dar o perdão. Falta de perdão adoece a gente. Muito. Acho que é o principal. É o não perdoar, não se perdoar. Padre Alírio Pedrini, um grande nome da renovação carismática, e eu tive a oportunidade de ter muitas formações com ele. Talvez ele nem saiba, eu era seminarista ainda. Participava de muitos encontros que ele pregava para seminaristas. Eu acho fantástico o ministério que ele tem. Ele só fala do perdão nos retiros. Os que eu participava era sempre a dinâmica do auto-perdão, do perdão que a gente vai recrutando todas as pessoas que nos magoaram, que nos machucaram. Eu me auto-perdoo, eu me concedo perdão por tudo aquilo que errei ao longo da minha vida e vou recrutando através da oração as pessoas a quem eu também preciso pedir perdão e perdoar. É impressionante, minha gente, como muitas vezes nós sofremos, nós adoecemos por causa da falta de perdão. Não tem nada que possa estragar mais um coração humano do que guardar ódio, do que guardar mágoas, rancores e toda essa baboseira, né, que às vezes a gente faz questão. E no trabalho de vocês é justamente essa dinâmica. Começa com a experiência do perdão e depois vai se desdobrando em outras. Normalmente acaba com o perdão. Começa, né, desde a época da concepção, a gestação, todas as fases da vida, até achar a raiz do problema e daí o perdão. Né? Eu acho que o ponto alto realmente é o perdão. E a aceitação. Aceitar o outro como ele é e não como a gente quer que ele seja. Como a gente gostaria. Você veio e trouxe uma discípula de lá, né? A Alessandra é sua cria, não é isso? Isso, eu sou fruto do Ágape Terapia e tenho o maior carinho por essa mulher que está aqui, que me ajuda na cabeça. Ela tem cara de brava, não tem? Ela é brava. Quem ama, cuida. Mas eu achei tão bonito isso no dia que eu conheci as duas. Eu falei, ela tem cara de professor de matemática, não tem? Mas depois eu fui convivendo com ela, eu vi que é uma pessoa maravilhosa que tem uma capacidade imensa de ser intensa e ao mesmo tempo uma pessoa normal, né? Não é aquela pessoa esquisita. E eu identifiquei que ela tem uma bravura mesmo. Como Deus precisa da personalidade brava. Essa mulher aqui, se não fosse cristã, ela seria uma tirana. Mas como está cristianizada, está sob o domínio do Espírito, ela põe essa braveza a serviço do Evangelho. Isso é fantástico. A gente precisa de gente brava para nos ajudar a desbravar aquilo que dentro de nós é preguiçoso, né? Quantas vezes a gente deixa de alcançar bons resultados em nós por causa da nossa preguiça existencial? Às vezes nós somos tão condescendentes com a gente, né? Deixa, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Essa bravura é determinante. Não vou deixar para amanhã, o perdão é hoje. Vou dormir mais uma noite magoado? Deus me livre de mágoa. Só estraga a gente. Para nós, eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas ficam pensando que a nossa prática cristã é para agradar a Deus. Minha gente, o primeiro beneficiado disso somos nós. Quando eu me converto ao Evangelho, eu sou o primeiro beneficiado, porque o Evangelho só me faz bem. Eu nunca encontrei uma pessoa que fez uma verdadeira experiência do Evangelho que tenha sido prejudicado por ele. A não ser que seja um Evangelho desvirtuado. Mas se a gente pega a palavra de Jesus e a aplica na nossa vida, não tem como dar errado. Te habita, que saudade de você e do seu povo. Vai me receber em Angola de novo esse ano? Não. Certeza, padre. Nós até, a nossa intenção, o padre Rivaldo veio com este propósito, de marcar já o seu regresso a Angola. Em agosto. Segunda quinzena de agosto. Nós já reservamos essa época, só vamos ver qual é a data que é melhor para vocês, que eu fiquei sabendo que vocês vão ter um congresso eucarístico. Então logo termine o congresso eucarístico, dá um tempo de tomar um banho, eu já chego. Coisa boa.
Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho há muita fofoca e inveja. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Essa questão da inveja, da fofoca, isso é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, que eu amo profundamente. O nome dele é Murilo Guerra. E o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. E cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível, e a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego o Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, né, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, né, padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. E essa semana, sabe gente, eu recebi dele, porque ele mandou para todos os amigos, que certamente ficaram do absurdo que falaram dele, e aí ele me mandou também um e-mail que se chama O Terceiro Filtro. É uma história muito simples. Dizem que Aristóteles, certa vez, recebeu um amigo que disse assim, o amigo dele chegou para o Aristóteles e disse assim, você não sabe o que eu ouvi falar sobre o seu amigo. Aí o Aristóteles disse assim, peraí, antes de você me contar, vamos fazer um exercício? Você só vai me contar depois de passar a sua informação a partir de 3 filtros. Tudo bem, o amigo dele disse. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Aquilo que você vai falar do meu amigo, você tem certeza que é verdade? E ele disse assim, não, eu não tenho certeza. Aí Aristóteles continuou, então não é certo o que você vai me falar. Ele disse, não, não é certo. Então antes de você me dizer, não sendo certo, eu quero que você me diga, o segundo filtro, é bom o que você vai me dizer? Ele disse, não, não é bom. Tá certo, você não sabe se é verdade, não é uma coisa boa, e mesmo assim você vai me dizer, mas espera aí, antes de você me dizer, quero que você passe por um terceiro filtro. Tem utilidade para a minha vida o que você vai dizer do meu amigo? Aí o rapaz desconcertado disse, não. Aí Aristóteles, então você vai me desculpar. Se não é certo o que você tem a dizer, se não é bom o que você tem a me dizer, e se não tem utilidade nenhuma para mim, por que você acha que eu iria gostar de ouvir? Não é fantástico isso, minha gente? Se não é certo, se não é bom, se não é útil, por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele, Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso, isso e isso de você. E eu não acho justo. Enquanto toda a cidade comentava a boca miúda, né? Você ficou sabendo? Fazendo isso, né? Sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, porque geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje,
quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm ali a dizer. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe vem me dizer: ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada. Mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade. O Padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal-entendido que havia, e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí eu falei: mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim: depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de julgar essa pessoa na lama. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. A maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é? É que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Não me importa o que aconteceu, não é justo que a gente faça a história de um homem ser reduzida ao pó por causa de um erro, ou por causa de uma evidência, ou por causa de um comentário, ou por causa de um testemunho de uma pessoa totalmente desqualificada do ponto de vista moral. Valeu a palavra do bandido. O que é terrível nessa história é a gente pensar, se aquilo foi uma fofoca, se aquilo foi um instrumento do maligno entre nós, ele destruiu a imagem de um homem. Isso que o diabo quer. Eu agora, nessa empreitada nova que eu estou vivendo, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Essa mídia, esse aparecer o tempo todo, isso é a coisa mais perigosa que pode existir para nós. Porque pode ser o diabo, olha, vai abrindo as portas, mas daqui a pouco é a sua derrocada que ele quer. Eu vejo, gente, as perguntas que às vezes os jornalistas me fazem, eu fico parado ouvindo e depois eu pergunto, tá, o que isso agrega à igreja que eu quero anunciar?
O que isso altera na vida das pessoas que eu quero evangelizar? Se o Padre Marcelo apareceu na televisão, se o Padre Zezinho faz esse trabalho de mais de 40 anos na TV, se o Padre Joãozinho faz esse trabalho, se Monsenhor Jonas Abib, todos os padres que trabalham com comunicação, para que vão para a frente da televisão? É porque acreditam naquilo que estão dizendo. Por isso que é bom ser entrevistado em lugares que conhecem a seriedade do trabalho que a gente faz. Porque senão eles vão perguntar, qual que é a marca do seu relógio? Que sapato é esse que você está calçando? Que calça é essa que você está vestindo? Como se isso pudesse ser interessante à pessoa que eu evangelizo. Não. Isso é um detalhe mesmo, porque esse relógio pode ser um presente, essa calça que ele está usando pode ser um presente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a seriedade da vida que ele está vivendo. Isso a mídia muitas vezes não está interessada em dizer, não. A mídia quer a fraqueza, quer evidenciar o que é fraco. Por isso que é um perigo. É um perigo essas notícias de tudo que sai sobre as pessoas evidentes, porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa de manchetes mentirosas, caluniantes, absurdas, fruto do interesse maligno. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Ô minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa. Eu não tenho o poder de mudar o destino da história do Padre Lancelotti, tudo aquilo que falaram dele, tudo aquilo que escreveram sobre ele. Mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo, que está do meu lado. E dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer, aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs a um amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte, é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida? Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. E que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca. Que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus, certamente. E nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação.
A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente.
Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido, é fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo, para o seu crescimento,
Para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade, vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim. E sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse, não. Fiquei pensando, né? Alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse, eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Não é interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito. E que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades. Nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive.
Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que às vezes a gente precisa não ter para saber o quanto é importante aquilo que a gente tem. Não é assim? Você também não faz a experiência de não ter para descobrir, né? De ter um período de ausência para descobrir um valor? Cada vez mais estou convicto de que o cristianismo é o tempo todo uma proposta de reflexão da própria vida, da existência, à luz da pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre quem a gente deve ser. É olhando para Jesus, é conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, que nós vamos tecendo a nossa cartilha diária da conversão. Você recorda quando você era menino, menina, e você começou a aprender, quando você começou a ter as primeiras lições na escola? Você não tinha uma cartilha? O que era a cartilha? A cartilha era um referencial do processo que você precisava viver para aprender. É assim? Lá nas primeiras aulas, você recebeu as suas lições e você tinha aquela cartilha como uma estrada que lhe faria chegar a alguns lugares. A cartilha, eu me lembro da minha. Consigo até lembrar da foto que tinha na capa. Chamava-se Caminho Suave. De suave não tinha nada, né? É tempo de aprender. Uma outra cartilha que eu tive também. Qual era a importância dessa cartilha? Nos ajudar a ter um referencial para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. O cristianismo é também uma proposta de ser uma cartilha de crescimento. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado com essa questão, o quanto que nós precisamos crescer como pessoas. Como é difícil viver. Adélia Prado, né, minha poetisa favorita, que vocês já sabem, já falei tantas vezes dela, ela fala desse dilema de ser humano. Não é brincadeira ser humano. Ser humano dá muito trabalho. Ser humano é doloroso, é muito doloroso ser quem a gente é. Lidar com as nossas questões. Você sabe muito bem disso. Sabe, não é porque leu nos livros, não é porque você sente na sua carne, todos os dias da sua vida, o quanto que você tem que lutar, dar conta das suas questões. Você sabe que nesse tempo de ausência do programa, o que mais me chamou a atenção, das inúmeras reclamações bem-vindas que a gente recebeu, era justamente essa. Me chamou a atenção essa questão. Ô padre, o programa nos ajuda a pensar na nossa vida, então tem que voltar logo. E eu fico feliz de saber que posso ser um pontinho aí dentro dessa sua cartilha. Como é que nós vamos conhecer o jeito de ser e de viver de Jesus se a gente não conhecer a pessoa de Jesus? Por isso que a gente precisa que a gente mergulhe no mistério do Cristo, para que nós tenhamos também a possibilidade de transformar o nosso coração, para ter a possibilidade de avançar neste conhecimento de Jesus, mas sobretudo de incorporá-lo na nossa vida. Por isso volto à frase que eu gosto muito. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu descubro quem eu devo ser. É o referencial da nossa verdade humana. Olhar para Jesus é a gente descobrir o que nós precisamos fazer para a gente ser diferente, para a gente ser melhor. O que você precisa mudar aí no seu coração para que você seja uma pessoa melhor? Todo mundo tem um cantinho do coração que precisa de reformas. Não foi assim com o nosso cenário?
ele começou a despencar aos poucos. Foi, Célia, ele despencou aos poucos, né? Um dia quebrou um pedacinho, não esse, né? Que esse está todo bonito porque está todo novo. Um dia quebrou um pedacinho de uma pilastra. Um dia quebrou um pedacinho da mesa. Eu me lembro que teve um dia que a gente não podia sentar, que a cadeira estava meio torta. É assim, as coisas envelhecem. Aquela poltrona de vaca que era linda no início. Depois ficou uma coisa horrenda, né? Foi assim? Aquela vaca mugiu muito aqui no cenário. Foi muito tempo que ela ficou aqui. Mas veja bem, chegou um momento em que a gente descobriu que já não era mais funcional. Aí é o tempo da reforma. Você já observou que a mesma coisa acontece com a gente? Que de vez em quando a gente também dá defeito? A gente dá uns enguiços de vez em quando. E se a gente não conserta, eu me lembro, o cenário foi ficando velhinho aos poucos e a gente foi vendo o envelhecimento dele, só que a gente estava ocupado com tantas coisas e a Canção Nova tem tanta demanda que acabou a gente não fazendo a reforminha que precisava fazer para que ele não despencasse tanto, e é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós também vamos estragando um pequeno detalhe. E se a gente não conserta o pequeno detalhe que está estragado, depois você fica uma peça inteiramente estragada. Aí ninguém dá conta. E aí é o grande problema. Porque eu não tenho como falar assim, nós vamos jogar você fora e vamos fazer. É a partir do que existe que a gente pode mudar, do que a gente pode transformar. E eu acredito nisso. É nessa antropologia que eu resolvi acreditar. Eu acredito na proposta de Jesus. O ser humano tem jeito. Você pode até ter um momento de desânimo, de pensar, não vou ter mais jeito. Tem sim. Descubra o pedacinho aí do seu coração, da sua personalidade, que pode ser modificado, e não tenha medo da luta. Trabalhe para que isso que em você está prejudicado e fragilizado seja consertado. Nós acreditamos nessa possibilidade. Mas qual é o nosso referencial para a gente consertar? Porque às vezes a gente, na tentativa de consertar, a gente piora. Olhe para Jesus. É por isso, minha gente, que a nossa palavra aqui não tem sentido se ela estiver desvinculada de Jesus. Porque na hora que você desligar a televisão, na hora que essa luz se apagar, que esse cenário novo e bonito não estiver mais diante dos seus olhos, é você e Jesus. Aqui o programa pode até lhe ajudar a descobrir aquilo que em você pode ser diferente. Mas o construtor é Jesus. É Ele que vai lhe ajudar nessa reforma. É Ele que vai trabalhar todas as mudanças que o seu coração precisa. E sabe que é muito bom a gente pensar que é Ele que faz, porque Ele nos ama. E quem nos ama nos reforma do jeito certo. E a nossa proposta continua a mesma: ajudar no processo da reforma interior, da restauração interior, de todas as pessoas que estão ligadas conosco. Deus nos dá asas o tempo todo para a gente poder ir além, sair do lugar comum. Aliás, o crescimento humano é sempre uma experiência de sair de um lugar comum para chegar àquele que ainda desconhecemos. Sim, a aventura humana consiste em diariamente nós desbravar o que somos, desbravar quem somos. Aquele que descobre o valor do autoconhecimento e identifica quais são as ferramentas do dia a dia que podem favorecer o autoconhecimento, nunca mais vai querer abrir mão desse direito. Aí sim nós temos uma vida de qualidade. Porque uma vida só pode ter qualidade à medida em que ela é refletida. Pode observar, a gente vive mal quando não reflete a vida que vive. Porque nos falta aquele tempo, aquela experiência extremamente positiva de avaliar o que se está vivendo. O domínio de si não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia. Somente no esforço diário de nós investigar quem somos, de ir buscar lá no fundo tudo aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos. Porque luta melhor consigo mesmo aquele que se conhece. Há sempre um risco, minha gente, de nós fazermos um jogo contrário ao que a gente precisa fazer.
É o famoso boicote, que às vezes eu me faço, você se faz, sem que a gente perceba. Nós vamos nos emaranhando, vamos entrando dentro de um contexto de vida extremamente desfavorável a nós. Sim. Buscar as alturas consiste em alcançar o que melhor a vida pode nos oferecer. Só que essas alturas a gente só pode alcançar depois de descer todos os subterrâneos do nosso ser. Só alcança as alturas aquele que teve coragem de descer nos subterrâneos do ser. Lá onde você vai conhecer-se com profundidade. Descobrir o seu sistema, como é que funciona o seu sistema, como é que funciona o seu organismo. Sim, porque nós somos diferentes. Tenho certeza que à medida que eu vou falando, você vai pensando na sua vida. Como falta isso para nós? Muito. Nós somos pós-modernos, né? Nós estamos dentro de um contexto onde a comunicação é muito fácil, a gente fala com o outro com uma rapidez muito grande, a gente se desloca com muito mais rapidez. São conquistas, claro, valores, mas que também geram um prejuízo para nós. Porque nós estamos cada vez menos afeitos, menos propensos à experiência do vazio. Que não é aquele vazio desagradável que pode gerar uma depressão, por exemplo, um sofrimento agudo. Não, é o vazio, quando nós experimentamos, é aquele vazio que nos proporciona uma quietude, porque nós não estamos nos preenchendo de nada daquilo que é exterior. Aí você se ocupa da sua solidão, ocupa-se com a sua solidão. É sempre um risco a gente morrer desconhecidos a nós mesmos. Porque o processo do autoconhecimento, ele se confunde com a maturidade espiritual. É a mesma coisa. Se você vai ver a vida dos santos, eles avançaram na vida espiritual e na vida de santidade à medida em que eles tiveram domínio de si mesmos. Embora sejamos humanos, nós temos constituições diferentes. Eu preciso mergulhar nos subterrâneos do meu ser para eu conhecer o meu estatuto. Mergulhar nos subterrâneos do seu ser para ter acesso ao seu estatuto. O estatuto é como se fosse o nosso manual de funcionamento. Só que a vida humana, se a gente não ler bem esse estatuto, que é pessoal, intransferível, a gente nunca vai conseguir fazer essa altura ser uma realidade na nossa vida. Você já parou para pensar que às vezes você não faz uma avaliação da vida que você vive? Vai vivendo sem pensar. Entra no ritmo alucinante que a vida tem, que é própria dos nossos dias, e não tem nem o direito de parar para problematizar. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou, um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. Essa é a nossa vocação cristã, minha gente. O tempo todo eu preciso lidar com Adão que me hospeda. Ele está hospedado em mim. E ele me hospeda também. Estou hospedado nele. É a minha condição frágil que eu não tenho condições de abrir mão dela. Mas por outro lado, eu tenho a vocação crística. Cristo me chama, Cristo me convoca diariamente a superar os limites do Adão que está em mim, para que eu tenha condições de viver essa realização humana, que não é outra coisa senão o equilíbrio entre possibilidades e limites. Este equilíbrio que nos torna capazes de mergulhar nos nossos subterrâneos e ao mesmo tempo alcançar as alturas da nossa vocação.
Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.